Maravilha, pessoal, então, olha só, vamos lá, vamos falar sobre o Internacional. Vamos começar aqui falando sobre o substituto de Ener Valencia, que é a pergunta que o pessoal mais faz nas redes sociais. Ontem mesmo na minha live no Inter News aqui no canal, muita gente marcando, e agora? Quem o Inter vai trazer para substituir o Ener Valencia? O Inter já me parece ter definido essa questão, tá? E a definição talvez não vá agradar a maioria do torcedor. O Inter deve manter o mesmo grupo de jogadores, portanto não deveremos ter alterações, contratações até o final da temporada. Com isso, o substituto do Ener Valencia está no grupo de jogadores. E pelo menos dois surgem com mais possibilidades de jogar como titular, né? Que é o Bruno Tabata e também o jogador Vitinho, tá? Jogadores que jogam no lado, né? O Ener Valencia era reserva, por óbvio, vocês sabem disso. Tinha perdido bastante espaço, não estava jogando absolutamente nada. Então, não tem porquê o Inter também ir ao mercado agora fazer uma loucura para trazer. E só poderia trazer da Série B, da Série C, ou um jogador em final de contrato, que já tivesse encerrado o contrato até o final da janela, tá? No início de setembro. Então, não tem, inclusive, muitas possibilidades. A resposta: o jogador que vai substituir o Ener Valencia no grupo está já no elenco, tá? E aí o que acontece? Jogando o Vitinho, reserva pode ser daqui a pouco o Tabata, podem jogar os dois, podem que o Carboneiro fique no banco, acho mais difícil, mas aí o Inter poderia subir um garoto da base, né? Poderia colocar inclusive o Borré jogando pelo lado, com o Ricardo Matias centralizado. O que eu consegui apurar é o seguinte: o Inter não vai buscar atacante. Pelo menos, a menos que aconteça aí um negócio de ocasião, o Inter ache nesse mercado aí, como que eu falei agora há pouco, um jogador capaz de chegar aqui e agregar alguma coisa ao grupo, mas a tendência é que não tenhamos contratação para substituir a saída do Ener Valencia, como eu falei, cara que já era banco, já não era aproveitado praticamente, ele jogava um pouco, né, bem menos, por exemplo, do que o Borré. Tá? Não estava jogando absolutamente nada, como eu falei, não vai fazer nenhuma diferença a saída dele. Vai fazer aos cofres. Tecnicamente não vai deixar a desejar na minha avaliação. Acho que o jogador que realmente estava, inclusive, comprometendo em alguns jogos, sem vontade, né, sem atitude, e o Inter vai esperar até a próxima temporada para aí sim ir ao mercado e contratar. Ener Valencia indo jogar no futebol mexicano, e o Inter vai apostar no que tem em casa. Como eu falei, algumas opções que eu contesto, né? Vitinho, Tabata são jogadores para mim muito fracos tecnicamente, mas o Valencia também era um jogador fraco. Não que o Valencia seja um bagre, não, o Valencia estava um bagre, é diferente, né? Esses outros jogadores que eu citei, o Tabata e o Vitinho, para mim são jogadores insuficientes tecnicamente, mas aí é uma outra questão, uma outra análise. O que o Inter definiu é que vai com o que tem até o final da temporada. Até porque não temos muitas coisas para lutar nesse campeonato, a menos que tenha agora uma sequência de vitórias, aí sim podemos lutar por uma pré-Libertadores, algo nesse sentido. De resto é fazer os 45 pontos, quem sabe ficar ali na zona da Copa Sul-Americana. Ener Valencia foi embora e o Inter vai repor com o que tem no elenco. Em princípio não teremos contratação, pelo menos esta é a primeira informação. Olha só, pessoal, quero falar agora sobre o desmanche, né, ou não, do grupo, do elenco do Inter para a próxima temporada, possibilidades enormes de saídas também, tá? E o que a gente pode ter realmente de mudança, tanto no time titular como no elenco para a próxima temporada, tá? A gente ontem falou sobre Bruno Henrique, né? Falamos sobre Gabriel Mercado, que são dois jogadores que muito provavelmente não ficarão para o ano que vem, mas tem vários jogadores que nesse momento têm a sua vida incerta no Inter, tá? Então a gente pode pegar aqui vários jogadores que devem inclusive sair, né? Vamos começar aqui pelos goleiros. O Rocher é o titular. Agora, mais uma vez está lesionado. E eu não sei se o Inter no ano que vem não vai perder a paciência e não vai tentar negociar o Rocher, tá? Então, eu acho que se o Inter conseguisse um goleiro de expressão, de tamanho, de qualidade, poderia sim pensar em negociar o Rocher. Claro que teria que contratar para mim também mais um reserva, porque o Antony para mim é insuficiente. Então, começamos pelo gol. O Rocher deve permanecer, mas não sei, se o Inter tiver uma oportunidade de mercado, ele não vai acabar negociando o jogador. Custo-benefício é alto. Nas laterais, o Alan Benítez e o Aguirre devem permanecer, tem contrato, enfim. Na zaga também não devemos ter muitas mudanças, além da saída do Gabriel Mercado. Lembrando que o Victor Gabriel, o Inter vai
ter que pagar ao Sport uma quantia ali para manter o jogador, mas vai permanecer. Na lateral esquerda também não devemos ter mudança. O Inter deve, inclusive, ir ao mercado para trazer mais um lateral para reserva. O Ramon volta, né, de empréstimo. O ativo do clube volta de empréstimo, mas não deve ser aproveitado. E aí no meio-campo, sim. Especialmente na questão de volantes, tá? O Inter deve liberar ou o Richard ou o Ronaldo, daqui a pouco até os dois, a informação é essa. Jogadores que realmente o torcedor não aguenta mais, especialmente o Ronaldo, né? Então são dois jogadores que podem sair, né? A gente pode projetar aqui um pouquinho mais pra frente, o Oscar Romero deve sair também, né? Não agradou, não desempenhou com a camisa do Inter, deve sair também, né? E aí a gente vai pro ataque. O Carboneiro, gente, Carboneiro é um jogador que o Inter tem que pagar 4 milhões de dólares para o Racing, tá? Informação que eu recebi é a seguinte, eles não têm esse dinheiro, nesse momento eles não pagariam essa grana. Até porque entendem que o Carboneiro até agora não foi decisivo, né? A menos que ele vá, como eu falei ontem, arrebente daqui pra frente. Mas é um jogador que também pode deixar o Internacional. Havendo uma proposta mais forte pelo Ricardo Matias, ele pode sair, pode realmente sair. E a questão do Borré, é que o Borré deve permanecer, porque é muito caro, é difícil arrumar um time para pagar o salário que o Borré hoje recebe no Inter. Mas também, chegasse uma proposta, né? Daqui a pouco o Borré não conseguindo desempenhar até o final do ano, chegasse uma proposta interessante para o Inter e para o jogador, não duvido também que não possa ser negociado. Então, só aí, gente, olhem quantos a gente falou aí. Né? A gente falou de jogadores que já foram titulares ou que são titulares, né? E opções de banco. Inclusive alguns preferidinhos do técnico Roger Machado. Então devemos ter um 2026 com muitas mudanças. Muitas mudanças. E aí o Inter vai ter que ir ao mercado, por óbvio, para contratar. E a informação que a gente recebeu é o seguinte: o Inter vai contratar, mas quer jogador, e aí eu acho que está correto, jogadores um pouco mais jovens, para rejuvenescer um pouco o time. E é claro, a gente sabe que tem que fazer isso. Ah, Marcão, mas tem que buscar também jogadores em final de contrato, o Inter não tem grana. Tudo bem, contrata um ou dois assim, e o resto, gente, tem que buscar jogadores mais jovens, com ambição na carreira, para tentar fazer bonito em 2026, acho muito complicado. O Inter precisa de uma reformulação geral na sua estrutura, né? Departamento de futebol, comissão técnica, tem muita coisa para a gente analisar em cima disso. Então, são algumas possibilidades reais, tá? De mudanças para a próxima temporada. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam com essas possíveis saídas e se vocês acrescentariam mais alguém. Deixa o teu comentário aqui embaixo aqui, é muito importante o teu comentário para a gente debater em alto nível por aqui, beleza?